Oi, pessoal, aqui é a professora Andréia Alcântara e vamos entrar na terceira parte de geometria analítica no estudo de circunferência. Bom, primeiramente, relembrando o conceito de circunferência, ele é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistante de um ponto fixo desse mesmo plano, que é o centro da circunferência. Então, o meio, tá? Que seria tipo como se fosse um recheio de uma pizza, esse meio é o círculo. E a borda, sabe aquela borda de catupiry que é uma delícia? Então, essa borda que seria a minha circunferência. Então, essa linha azul que vocês estão vendo, é ela que representa a circunferência. E lembrando que do centro da circunferência até um ponto qualquer da circunferência, a gente tem uma medida, e essa medida a gente chama de raio. Bom, então vamos lá. Como que eu monto a equação da circunferência? Vamos posicionar a circunferência no plano cartesiano, então com os eixos da abscissa e ordenada, eixo x e eixo y. O ponto C, ele representa o centro da circunferência, tá? Então, C com as coordenadas A, B, A no eixo x e B no eixo y, tá? Ele é o centro. E um ponto P é um ponto qualquer da minha circunferência, tá? Então, esse ponto P, ele tem uma coordenada no eixo x e no eixo y também. Agora, olha só. Como eu falei no slide anterior, do centro até um ponto qualquer da circunferência, qual é a distância que a gente tem? O raio, tá? Então, ó, como que eu determino a minha distância do centro da circunferência ao ponto qualquer, ou seja, como que eu acho o meu raio? Não seria a distância entre dois pontos que a gente estudou lá no início do conteúdo, quando a gente está estudando ponto, a gente não trabalhou a distância entre dois pontos? Pois é, a gente vai usar o mesmo conceito, a mesma interpretação, ok? Então, veja só. Quando eu trabalho, né, que a gente usou, no caso, a fórmula de Pitágoras, aplicando o mesmo conceito de Pitágoras, tá? Tirando ali da fórmula da distância, o que eu vou ter? Desenvolvendo, tá? A fórmula, a gente tem o seguinte, ó. X menos A, quem que é esse X? É a coordenada do ponto P. E o Azinho é a coordenada do centro. Então, elevado ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Y, coordenada do ponto P, b, coordenada do C, que é o centro, tá? Elevado ao quadrado. Então, isso vai ser igual à distância entre os dois pontos ao quadrado. Mas quem que é essa distância? É o raio. Então, isso é igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação da circunferência. Então, ó, o que acontece? Essa equação, a gente diz que é a equação reduzida da circunferência, tá? E facilmente eu consigo fazer um estudo mais apropriado da minha circunferência, eu consigo determinar as coordenadas do centro e determinar o raio quando eu tenho essa equação apresentada num problema matemático, ok? Olha que interessante, pessoal. Se a minha circunferência estiver na origem, tá? O que é a origem? É o ponto 00, que é o encontro do eixo x e y. Se ela estiver na origem, a minha equação da circunferência será apresentada apenas com as coordenadas do ponto P. Então, x² mais y² igual raio quadrado, que seria como a fórmula de Pitágoras que a gente conhece, ok? Bom, veja só. Se eu desenvolver a minha equação reduzida, olha o que a gente vai ter, tá? Lembrando que x menos a ao quadrado é um quadrado perfeito, e para que eu desenvolva, eu tenho que fazer x² menos 2 vezes a vezes x, ou 2 vezes x vezes a, tá? Mais a ao quadrado, tá? Que seria aplicar a distributiva, ok? Se você tem dificuldade em memorizar o desenvolvimento direto do quadrado perfeito, então eu te aconselho a fazer distributiva para não errar. Então, x menos a que multiplica x menos a, ok? Fazendo distributiva, você vai chegar no mesmo resultado. Y menos b ao quadrado, então eu terei y² menos 2yb mais b ao quadrado, ok? E desenvolvendo, então, ali
você vai organizar ela para a gente ter a equação geral da circunferência, tá? Ela tem uma ordem que a gente segue. Então, ela sempre vai ser apresentada como x² mais y² menos 2ax menos 2by mais a² mais b² menos r² igual a 0. Sempre que eu falo em equação geral, seja da reta ou da circunferência, ela sempre fica igual a 0, tá? A equação geral sempre a gente deixa igualado a 0, ok? E a ordem que eu monto a equação geral da circunferência tem que ser essa, tá? O x sozinho ao quadrado, y sozinho ao quadrado, e daí eu tenho, então, o desenvolvimento ali, e vocês vão ver um pouquinho mais adiante. Ó, por exemplo, como que eu determino a equação geral da circunferência de centro C com as coordenadas 2 e menos 3 e raio 4? Então, ó, equação reduzida. X menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. Ah, mas por que mais? Porque a coordenada é menos 3, então vai trocar o sinal. Menos 3 vai ficar mais 3, igual 4 ao quadrado. Essa é a fórmula da equação reduzida da circunferência, tá? Você pode até deixar igual a 16, tá? Fazer o 4² igual a 16, não tem problema. Tô deixando desse jeito para que você possa identificar o passo a passo, ok? Agora, para que eu transforme essa equação reduzida na equação geral, que é o que está sendo solicitado, eu vou ter que desenvolver. Então, x menos 2 ao quadrado vai ficar x² menos 2 vezes x vezes 2, então, que resulta em menos 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Continuando, y mais 3 ao quadrado. Eu vou ter y ao quadrado mais 2 vezes y vezes 3, que é o 6y, mais 3 ao quadrado, que é 9. Igual a 16. Só que lembra que para a equação geral a gente tem que deixar todo mundo na esquerda igual a 0? Então, 16, 4 ao quadrado igual a 16, eu já joguei para a esquerda e fica menos 16, né? Porque ele estava positivo, vem para cá negativo, igual a 0. Agora eu vou organizar. Então, olha como vai ficar. Você sempre vai ter x² e y² sem nenhum número ali, ó. Então, x² mais y² menos 4x mais 6y menos 3 igual a 0. Essa é a equação geral de uma circunferência, tá? Então, se vocês tiverem um problema matemático, uma equação dessas, você facilmente já identifica que é uma equação de circunferência. Bom, posição de um ponto em relação à circunferência, tá? Se a gente tiver que analisar um ponto em relação a uma circunferência, a gente só tem 3 opções. Ou esse ponto está na linha da circunferência, ou ele está do lado de fora, ou ele está do lado de dentro, tá? Só tem essas 3 possibilidades, ok? E como que a gente... Então, vamos lá. Olha, eu tenho ali a primeira fórmula ali, né? A primeira figurinha, a circunferência, tá? O ponto do meu centro, tá? Com a AB. E um ponto ali, qualquer, xp, yp. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o cálculo da distância do centro a esse ponto, tá? Isso eu vou fazer em todos os casos. Se eu quiser saber, analisar a posição desse ponto em relação à minha circunferência, eu simplesmente calculo a distância do centro a esse ponto. Se a distância do centro a esse ponto for menor que o raio, é porque ele está dentro da circunferência. Então, eu falo que o ponto é interior à circunferência, porque ele vai ser menor que o raio. Agora, se o centro, a distância do centro ao ponto for exatamente o raio, ele está sobre a circunferência, que é o segundo caso. Agora, se a distância do centro ao ponto for maior que o raio, então o ponto ele é exterior à circunferência, tá? Então, como que você faz? Você substitui o valor do ponto na equação.
ao substituir o ponto na equação, você vai analisar o resultado, tá? Então, substituindo o ponto que eu quero comparar, o posicionamento seu na circunferência, se ao substituir o ponto esse valor der negativo, é porque ele está dentro da circunferência. Se ele der exatamente 0, ele está na circunferência. E se ele for um valor maior que 0, ele é exterior à circunferência. Ok? Ficou claro? Bom, agora, como que eu determino a posição de uma reta em relação à circunferência? A gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Então, veja só. Se a minha reta for secante à circunferência, o que é reta secante? Ela corta em 2 pontos a minha circunferência. Então, eu vou calcular a distância do ponto à reta, que a gente viu na aula anterior, tá? Então, eu vou usar a fórmula da distância do ponto à reta e vou comparar com o raio, tá? Da mesma forma. Então, ao calcular a distância do ponto à reta, o que eu vou fazer? No lugar de x e y da reta, eu vou substituir o centro da circunferência, tá? Então, eu vou usar a mesma fórmula de distância de um ponto a uma reta, e no lugar de x e y da equação da reta, simplesmente substituo a coordenada do centro, que eu chamei aqui de alfa e beta para diferenciar, ok? Então, olha só o que vai acontecer. Se a minha reta for tangente, ou seja, toca num único ponto, lembra que eu costumo falar em sala de aula? Quando você vai no banheiro, você vai sozinho. E se alguém bate na porta, o que você fala? Tem gente, né? Então, lembra que a tangente só toca num ponto. É como se fosse você sozinho no banheiro, tá? Mas não vai escrever tangente numa prova, tá? É tangente. Então, a reta, ela é tangente quando a distância do centro a essa reta é exatamente o raio, ok? E quando que a minha reta, ela está longe da circunferência? Quando essa distância for maior que o raio. Tá? Então, quando eu determino a distância do centro a essa reta e ela for maior do que o raio, eu já sei que ela é uma reta exterior à minha circunferência. Fácil, né, pessoal? Agora, para encerrar o assunto, a gente vai falar da posição relativa entre circunferências. Então, olha só, eu tenho que analisar o centro de cada circunferência. Então, eu vou ter, por exemplo, a situação em que a circunferência que eu estou chamando de C2, circunferência 2, né, de centro 2, ela é interna à circunferência de centro 1, tá? Então, como que eu faço para identificar se uma circunferência está dentro da outra? Eu tenho que determinar a distância entre os dois centros, e se essa distância for menor que o raio da maior menos o raio da menor, isso significa que a circunferência menor está dentro da maior. Agora, eu posso ter a opção da circunferência ela ser tangente interna à circunferência 1. Então, essa distância ela vai ser exatamente igual à diferença dos raios, da maior menos a menor. Então, a distância entre o centro delas, tá? Vai ser a medida do raio 1 menos o raio 2. Quando eu tenho elas secante entre si, ou seja, elas se cruzam em 2 pontos, eu tenho que fazer a seguinte análise. O raio da maior menos a menor é menor que a distância entre os dois centros, que é menor que a soma desses raios, ok? Quando a minha circunferência, as duas circunferências forem tangentes externas, então o ponto de encontro delas, as duas elas estão conectadas por um ponto, mas elas estão fora, né? Uma está fora da outra, não está dentro, como no segundo caso. Então, a distância entre os centros vai ser exatamente a soma dos raios, tá? Pela figura ali, fica fácil identificar, né? A soma do raio da primeira mais a soma do raio da segunda é a distância entre os dois centros. Quando as circunferências estiverem distantes uma da outra, né? Essa distância ela vai ser maior, a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, ok? E para finalizar, a situação das circunferências serem concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro. Então, a distância entre os centros vai ser nula. Então, isso significa que elas têm o mesmo centro, ok? Então, estou encerrando aqui o nosso conteúdo de geometria analítica. Trabalhamos ponto, trabalhamos reta e estamos finalizando com circunferência.
Agora, bora pegar a lista de exercício para colocar em prática dentro de diversas situações, problemas, o pouquinho que eu consegui trabalhar aqui com vocês, ok?